Oi pessoal, boa noite. Hoje, quarta-feira, hoje eu vim falar sobre um tema muito bacana, que é o diário miccional. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre essa super ferramenta. Então aqui eu vou esperar o pessoal estar entrando. Vamos dar aí mais ou menos uns 2 minutinhos, né? Estão me ouvindo direitinho? Se estiver me ouvindo aí, me avisa. Excelente. Então vamos lá. Falar sobre o diário miccional é muito importante. Peraí, pronto. Vamos arrumar os cabelos. Tudo tranquilo, povo? Gente, é o seguinte. Ótimo, que bom, que bom. Gente, é o seguinte, hoje eu quero falar uma coisa super importante, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito na fisioterapia pélvica, ou fisioterapia uroginecológica, como vocês acharem mais viável. Mas é uma ferramenta que muita gente está usando de uma forma assim muito, assim, sem muito mérito, né? Assim, sem muito foco, só repetindo por repetir. Então hoje eu quero abordar bastante essa ferramenta. Vocês vão sair daqui entendendo um pouquinho do diário miccional. As dúvidas que tiver surgindo, vocês vão perguntando e a gente vai trabalhar dessa forma. Deixa eu só aqui chamar mais uma galera. Vamos lá, só convidar o povo aqui. Só mais um pouquinho. Então, falar sobre o diário miccional, eu acho que é vamos dizer assim, vai ser uma vantagem para quem trabalha na área pélvica, porque vai ter um outro olhar, né? Vai ter uma outra dimensão em relação a ele. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto, agora sim. Pronto, então vamos lá, vamos do começo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Viviane Poubel. Eu trabalho na área de fisioterapia pélvica uroginecológica desde 2002. E eu vim trazer alguns temas para vocês. E hoje o tema mais votado foi o diário miccional. Primeira pergunta que eu faço para vocês, assim, o que é o diário miccional? Para que serve o diário miccional? Gente, o nome dele já diz, diário miccional. Significa o quê? Você quer visualizar, você quer entender como que funciona o comportamento miccional do xixi daquele paciente. Então, o diário nada mais é do que uma ferramenta que você vai catalogar, na verdade o seu paciente vai catalogar a função, como é que está funcionando a vida miccional daquele paciente. Eu falo que para mim, Viviane, o diário miccional tem que ser entregue para todos os pacientes que eu vou estar atendendo. Porque, independente se é paciente de disfunção sexual, independente se é paciente de disfunção miccional, eu tenho que entender que aquele paciente ele vai ter uma ligação direta com a parte miccional dele, ou seja, com o xixi. Até tem um urologista muito meu amigo que ele fala o seguinte: o homem ou a mulher que urina mal sexualmente é ruim. Por quê? Porque está vinculado, quase caiu aqui, porque está vinculado aqui o contexto do comportamento do xixi com a parte sexual, certo? Então, o diário miccional nada mais é do que uma ferramenta que vai trazer para a gente esse raio-x. Como que esse paciente funciona? Como que está a hidráulica dele? Está retendo xixi? Não está retendo? Está urinando demais? Não está urinando demais? Está tendo perda? De fato, é uma hiperatividade? Não é uma hiperatividade? Uma única ferramenta muito bem feita vai te trazer muitas informações. Então, o diário miccional, gente, não é uma ferramenta para você sair pedindo sem saber usar. Você tem que entender cada parâmetro dele e o que cada parâmetro dele vai te agregar no seu dia a dia. Se você não tiver essa consciência, e o que eu tenho visto ultimamente eu pedi o diário miccional. Aí quando você olha o diário, você fala, tá, mas o que te mostrou? Ah, não sei. Aí não te adianta. Então, a primeira coisa para que serve um diário miccional? Para a gente ver o comportamento hidráulico daquele paciente, daquela paciente. O que é um comportamento hidráulico? Existe uma quantidade X de líquido entrando
tem que sair uma quantidade Y de líquido, com uma certa pressão, com uma certa velocidade, existe sensibilidade, que a gente tem que anotar, existe tempo, existe comportamento. Se algum desses fatores estiver alterado, eu vou juntar essa informação junto com aquilo que eu tenho da minha hipótese diagnóstica para criar uma estratégia. Então, o diário, ele é referência. A referência é importante para o nosso dia a dia. Se você não tem base, se você não tem referência, se você não sabe como aquele paciente está, ou seja, o estado atual daquele paciente, como é que você vai chegar com ele no estado desejado se você não sabe nem como é que está o estado inicial dele? Então, o diário miccional é uma ferramenta simples, barata, porque ele só vai anotar esse comportamento, porém tem que ser muito bem estruturada e orientada para que você possa ter um caminho para seguir. Então vamos lá. Diário miccional é uma ferramenta que deve ser utilizada no dia a dia, sim, como referência, como comparação, para que você tenha ali uma estratégia do que seguir. Então, por exemplo, chegou um paciente. Eu, Viviane, sem o diário miccional, eu nem atendo o primeiro paciente. Por quê? Porque se eu não sei como é que ele tá, como é que eu vou oferecer para ele algum comportamento? Ou pior, se eu fiz alguma estratégia na minha clínica, com eletro, com cinésio, com o que for, e ele fala para mim assim, parece que meu xixi diminuiu. Se eu não tenho a base de quanto tinha, como é que eu vou saber que aquilo ali melhorou ou piorou? Então, o diário miccional, ele é uma ferramenta base. Tem que ser entregue no primeiro dia de atendimento do paciente. Para quê? Mais uma vez, para você ter referência. Eu preciso entender aquele paciente, saber como funciona a hidráulica dele. O diário miccional, ele é diferente do estudo urodinâmico, que a gente pode fazer depois uma live só sobre o estudo urodinâmico. Mas o estudo urodinâmico, ele é um exame pontual. Vai marcar naquele dia, o paciente vai visualizar como é que está a funcionalidade da bexiga com a uretra naquele dia. Então, fatores emocionais, angústias, fatores comportamentais vão interferir naquele exame. O diário miccional não. Ele tem que refletir o dia a dia do paciente. Então, não adianta o paciente fazer, por exemplo, um diário miccional em que ele sai do ponto do dia a dia. Eu vou esperar o final de semana porque eu estou mais tranquilo. Não, eu quero ver você na sua correria. Eu quero ver você no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto, para pedir o diário miccional, ele tem que refletir o dia a dia do paciente. Se o paciente está fazendo ele em outros momentos para não mostrar a correria do dia, então já está errado essa ferramenta. A gente tem que saber como utilizar, beleza? Então é o seguinte, quem pode fazer o diário miccional? Todos os pacientes que você vai intervir. Sejam eles crianças, homens, mulheres, paciente com disfunção sexual, gestante, paciente com disfunção miccional, não interessa. Se você vai atender um paciente com um assoalho pélvico e o seu papel é mexer no assoalho pélvico e esse assoalho pélvico vai interferir na uretra, que vai interferir na bexiga, então você precisa do diário miccional. Eu preciso de uma referência. Se eu não tiver essa referência, eu não consigo traçar a minha estratégia. Então, o diário miccional, ele é muito interessante porque ele vai te trazer esse comportamento. Aí, o que acontece? Vamos lá, cada um tem um modo de fazer o diário, né? Cada um tem modelos de diário miccional, não é assim? O que eu vejo normalmente? Você vai ter lá coluna hora, não é isso? Coluna xixi. Eu, Viviane, trabalho o seguinte, coluna hora. Por que eu tenho que ter a coluna hora? Porque é a hora que vai mostrar a frequência. É a hora que vai dizer assim, qual o intervalo entre uma micção e outra. É a hora que vai dizer para você se ele está dentro do esperado ou não. Então, a primeira pergunta, assim, da hora que a gente vai fazer... Oi, Mariana, tudo bem? A primeira pergunta da hora que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai olhar o diário e aí eu pergunto para vocês. Qual é o ideal de idas ao banheiro? Qual é o número padrão? Como é que você sabe que aquele paciente que trouxe para você um diário, eu olhei a coluna hora, eu vi várias marcações ali da hora, né? Tipo, 5, 6, 10, 15. Como é que eu sei que ele está indo muito ou que ele está indo pouco ao banheiro?
Qual é a referência que a gente tem? A maioria dos fisioterapeutas vão falar para mim assim: mínimo de 4, máximo de 8. Muito bem, mínimo de 4, máximo de 8, ok. Mas por que esse número? Por que esse número? Da onde que veio esse número? Se eu falar para vocês, por exemplo, que eu peguei uma paciente que foi ao banheiro 10 vezes, 12 vezes, você acha que ela está indo muito ou que ela está indo pouco? A maioria vai falar assim, tá indo muito. Se a referência é 8, né, mínimo 4, máximo 8, não tá indo muito. Primeira coisa é vocês entenderem, dentro da hora, o que é a referência. Qual é a ida ideal de cada um. E a ida ideal de cada um depende do tamanho da bexiga. Então, para vocês entenderem de onde que veio esse número, 4 e 8. A média da bexiga adulta, da capacidade máxima da bexiga adulta, é de 500 ml. A média. Tem bexigas maiores, tem bexigas menores, porém, a média da capacidade máxima de um adulto é de 500 ml. Então, se você pegar um papelzinho aqui, vou até, é porque eu gosto de falar escrevendo, então vou pegar aqui. Se você pegar um papel e você desenhar capacidade máxima da bexiga, 500 ml, certo? Significa que chegou em 500, está no topo, tá cheia demais. A bexiga não é um balão? A bexiga é um balão. Então, a gente tem que pensar o seguinte: é interessante eu ficar urinando sempre no meu limite, no meu máximo? Não, não é interessante. Por quê? Porque se eu não puder ir ao banheiro naquele momento e eu estiver no meu máximo, eu vou forçar esse elástico um pouquinho, ou seja, esse balão um pouquinho, e vai acabar que aos poucos eu vou machucando a minha bexiga. Então, o nosso cérebro é perfeito. O que ele coloca? Uma sensibilidade forte está no meio da bexiga. Gente, está caindo aqui. Uma sensibilidade forte está no meio da bexiga. Então, o ideal seria a gente urinar mais ou menos a metade da bexiga. Viviane, mas e se eu quiser urinar menos? Urinar só no primeiro terço? Isso seria ideal? Não, porque qual é a função da bexiga? A função da bexiga não é reter a urina? Se você não deixar ela reter, uma das funções, porque a outra função é esvaziar. Se você não deixar ela reter, você não está fazendo a função dela. Mas se você reter demais, você vai machucar ela, entendeu? Então, a gente tem que ter um limite. Então, a média ali seria a metade da bexiga, beleza? Beleza, então olha só, guarda essa informação. Eu tenho uma bexiga de 500 ml e eu tenho que urinar, em média, metade dela. Ou seja, entre 250 ml por aí, beleza? Ok. Tá, mas e aí? Como é que veio esse número 4 e 8? Você produz quantos ml de urina por minuto? Em média, um adulto produz em torno de 1 a 2 ml de urina por minuto. Ou seja, lógico, depende. Se hoje eu tô mais agitado, eu posso produzir um pouco mais. Se eu tomei um chá que estimula, vou produzir um pouco mais. Se tiver à noite, eu vou produzir menos. Se tiver sobre vasopressina, menos. Mas enfim, a média em torno de 1 a 2 ml de urina por minuto. Então, olha a matemática. Vamos lá. Em 1 hora, você está produzindo quantos ml? Em 1 hora, eu tenho 60 minutos, de 60 a 120, beleza? Se eu for a cada 1 hora, você acha que uma bexiga de 500 ml, onde a metade dela é 250, 120 ml seria o ideal para urinar? Não, tem muito espaço aqui ainda. Eu não estou fazendo a capacidade, a função da bexiga, que é reter. Se eu esperar 2 horas, eu vou produzir 120 a 240 ml, não é de 1 a 2 ml por minuto? Então, com 2 horas, 120 minutos, eu vou produzir 120 a 240. Opa, 2 horas é um intervalo bacana. Porque ele vai estar quase na metade da bexiga, não é? Entre 120 e 240. Se eu esperar 3 horas, 3 horas, eu tenho quantos minutos? 3 horas? 180. Então, eu vou produzir 180 a 360. 3 horas também está dentro do esperado. A bexiga não tem 500 ml? A média? Então, tá. Se eu esperar 4 horas, 4 horas vai de 240 a 480. Opa, tá chegando próximo do meu máximo ali, não é? Mas ainda tem um espaçozinho. Então, 4 horas também tá esperado. Mas se eu esperar 5 horas, 5 horas eu vou ter 300
a 600 ml. Eu vou estar passando da minha capacidade. Então, o ideal seria, no mínimo, 2 horas, aguardar para que ela tenha um enchimento mínimo dela e não passar de 4 horas para não forçar essa elasticidade. E aí vem esse número. Ora, nosso dia tem quantas horas? 24. O ideal não seria dormir 8 horas por noite? Então sobrariam 16. Se eu pegar 16 horas de acordado do dia e dividir por 2, por que 2? Que é o mínimo de tempo que eu preciso esperar para a bexiga, que tem uma capacidade máxima de 500 ml, ter a função dela de reter. Então, 2 horas. Se eu pegar 16 dividido por 2, 8 vezes. Então, o meu limite seriam 8 vezes. Se eu pegar 16 e dividir por 4, mas por que 4? 4 horas é o tempo máximo de enchimento dela, porque eu vou estar passando. Se eu passar disso, eu vou estar machucando a minha bexiga. E dividir por 4, eu vou ter 4. Por isso essa referência de que quem vai menos de 4 vezes está indo pouco, quem vai mais de 8 vezes está indo muito. Só tem um detalhe. Você viu todo esse cálculo que eu te falei? Todo esse cálculo que eu te falei está baseado em 2 pontos. Tamanho da bexiga e tempo que a paciente ou o paciente está acordado, que dorme. Se você não sabe o tempo que ele dorme ou o tamanho da bexiga dele, você já não consegue criar uma referência de mínimo e máximo para aquele paciente. Por isso que a gente vai usar essa base aí de referência, 4 e 8, beleza? Pegou aí de 4 e 8. Mas, se você tiver um paciente que veio com diário miccional, que veio com algum exame que mostrou a capacidade máxima dele, a gente vai utilizar essa referência como cálculo para a gente criar o mínimo e o máximo dele. Então, num diário miccional, eu tenho que saber quantas horas o senhor ou a senhora dorme por noite. Ah, eu durmo 4 horas. Ah, eu durmo 6 horas. Ah, uma criança dorme 10 horas. Então, se eu dividir o resto, ou seja, sobrou 14 horas, já vai mudar a minha referência, para eu saber se aquele paciente, para aquela estrutura, está indo muito ou pouco a banheiro. Então, a coluna hora é para isso, é para a gente definir a frequência, beleza? A coluna xixi, muita gente coloca o seguinte: para que serve a coluna xixi? A coluna xixi, teoricamente, era para a gente estudar a parte do volume, do xixi mesmo. Muitos colegas da área que eu vejo, pega a coluna do xixi e coloca assim, pouco, muito, médio. Que sinceridade, para mim não diz nada. Porque às vezes o que é pouco para você é muito para mim, o que é médio para mim é pouco para você, enfim. Eu não uso dessa forma. A coluna do xixi eu uso de 2 formas. Primeiro, eu tenho que identificar se esse xixi que a paciente está indo, ela está indo realmente porque ela está percebendo, a bexiga dela está pedindo para ir, ou é um comportamento. Como é que eu sei se ela escrever na coluna hora lá que ela foi 15 vezes, 20 vezes? Se eu falar assim, ó, tem um diário miccional que diz aqui, coluna hora, ela foi 20 vezes e marcou o xixi, muito, pouco, médio, parará. Você acha que ela é uma paciente que tem uma hiperatividade da bexiga? Ou seja, que essa bexiga está indo muito ao banheiro? A maioria vai falar assim, ah tá, ela tem uma hiperatividade. Será que ela tem uma hiperatividade? O que é uma hiperatividade? Não é uma contração fora de hora da bexiga. Na hora que a bexiga tinha que estar estendendo, ela está contraindo. Então dá a sensação de fazer xixi, certo? Só que você perguntou para ela se esse xixi que ela está fazendo é um xixi voluntário, ou seja, ela está indo por vontade, um xixi preventivo, ou é um xixi sensitivo, um xixi por vontade. Isso faz muita diferença. Eu vou ter a coluna hora, eu vou ter a coluna xixi. Na coluna xixi, que eu tenho que perguntar, esse xixi que a senhora está fazendo é com vontade ou preventivo? Por que isso faz a diferença? Na minha prática, Viviane Poubel, eu percebi que identificar isso traz muita diferença no seu raciocínio clínico. Por quê? Se ela falar para mim assim, eu estou indo 15 vezes preventivamente, o que é preventivamente? Aquele paciente que tem medo de perder xixi, daí ele vai no banheiro. Aquele paciente que faz muito por comportamento. Por exemplo, eu vou sair, vou logo no banheiro. Eu vou caminhar, vou logo no banheiro. Então, quando o paciente fala assim, eu vou logo no banheiro, eu vou entender que ele está tendo uma ida comportamental. Você acha que se eu pegar um diário miccional que tem 15 idas ao banheiro, dessas 15 idas, 7
são comportamentais, eu vou considerar uma hiperatividade? Não, não vou considerar uma hiperatividade. Não uma hiperatividade clássica, né, neurológica, e sim uma hiperatividade comportamental. E então a primeira diferença do diário que eu passo para os meus pacientes é essa. Temos que identificar vontade ou prevenção. Se ele vai 15, 20 vezes com vontade, aí eu vou pensar numa bexiga mais hiperativa, ou seja, a bexiga dele ou está com muita sensibilidade ou está com uma hipercontratibilidade porque está indo ao banheiro várias vezes por sensibilidade dela, diferente daquele paciente que vai várias vezes por comportamento, certo? Segundo ponto da coluna xixi que é super importante, volume. Mas não é só o volume, diga, quanto que ele urinou. Eu preciso saber o volume pelo tempo. Ué, Viviane, por quê? Porque eu tenho que saber como é que está a pressão desse paciente. A coluna xixi vai me mostrar o seguinte, vai me mostrar como que está a pressão, a frequência junto com a pressão. Ou seja, se o paciente escreve para mim assim, 200 ml, então ele fez um xixi voluntário, sensitivo, com 200 ml. Tá, mas e aí? Você acha que tá funcional? Não sei, porque eu não sei qual é a pressão que ele fez. Se ele levou, para fazer 200 ml, ele levou lá 30 segundos, então o fluxo dele tá muito baixo. Ele tá tendo uma dificuldade para soltar. E aí é um ponto importante, porque o povo não vê isso no diário. Ele pede lá volume, muito pouco, médio, né? Põe a hora sem saber se é comportamental ou se é sensitivo. E nesse caso, se esse paciente, por exemplo, tiver uma incontinência, eu posso pensar que, pela dificuldade dela soltar esse xixi, por exemplo, ela pode ter até uma incontinência por transbordamento, ela não está conseguindo urinar corretamente. E aí o que você faz? Tá fraca, vou fortalecer, aperta e solta, fortalece. Mas se eu fortalecer aquilo que já está muito forte, a ponto de ela não ter uma pressão boa, eu estou piorando o meu paciente. E eu vi isso apenas no diário miccional, pelo fluxo, volume e tempo, porque a maioria não pede. Então, quando eu peço volume e tempo, é quantos ml ela fez em tanto tempo. Mas não adianta você pedir isso se você não sabe qual é a fisiologia. Quanto que a gente tem que urinar? Qual a nossa pressão mínima para fazer xixi? A pressão mínima para fazer xixi, ela varia de 20 a 25 ml por segundo, até mais. Então, se você pega um paciente, por exemplo, que fez 300 ml, né, em 10 segundos, ele está com uma pressão boa, um fluxo bom, porque ele está urinando 30 ml por segundo. Diferente daquele paciente que fez 300 ml em, por exemplo, 40 segundos. Entendeu? Aquele que fez em 40 segundos já tem que pensar, opa, esse paciente, será que ele é uma hiperatividade? Será que ele está urinando tudo? O que está acontecendo com aquele paciente? Então, na coluna xixi, eu tenho que ter 3 itens importantes ali. Se é por vontade ou preventivo, para me mostrar o seguinte, é a ação dele que está gerando esse comportamento todo ou é realmente a bexiga? Qual é o volume e qual é o tempo que ele urina? Vocês que pedem diário miccional, vocês utilizam dessa forma até aqui, coluna hora e coluna xixi, é dessa forma que é pedido? Se for, excelente, porque ali você está tendo uma referência de comportamento, de neurologia, de ação daquela função miccional. Qual é a terceira coluna que eu utilizo? Hidratação. Quanto de urina, quanto de líquido que o paciente está ingerindo. Na coluna de hidratação, ele vai me mostrar o seguinte, quantos ml de líquido ele ingere por dia. Qual é a hidratação dele? Qual é a hidratação dele? Por que isso é importante? Tá, vamos lá. Qual é, primeiro, em relação à hidratação? Quantos ml de urina, quantos ml de líquido que a gente tem que tomar por dia? Hoje vocês já sabem. Tem gente que fala pra mim assim, o ideal é a gente tomar 1,5 litro de água por dia. Será que é 1,5 litro? Será que eu tenho que tomar 1,5 litro, que tem um peso, e minha filha, que tem o outro peso, tem que tomar o mesmo 1,5 litro? Não tem muita lógica isso. Então, a gente já utiliza pelo quilograma. Qual é o volume por quilograma? Então, o mínimo 30 ml por quilograma. Da onde que vem esse número? Bom, essas perguntinhas aqui, eu vou até guardar isso para quem são meus alunos, para vocês terem mais fisiologia. Mas que tem uma explicação fisiológica para isso, com certeza tem. Que é 30 ml por quilograma mínimo, tá? Mas vamos lá.
Se é 30 ml por quilograma, qual é o ideal? Depende do peso. Então, vamos imaginar que eu tenho uma paciente que tem, sei lá, 100 quilos. Então, ela tem que tomar no mínimo quantos ml de líquido por dia? Tem que tomar 3 litros, 30 ml por quilograma. Então, a coluna hidratação vai me mostrar isso. Só que tem um detalhe, não vale só água, é tudo de líquido. Gente, sinceridade, eu nunca pedi para escrever assim, qual é a pressão mínima do xixi, fluxo, você está dizendo? Fluxo, 20 ml por segundo, seria o mínimo, mas quem urinar 30, 40, etc, tá tranquilo. Então vamos lá, se eu tenho meu volume de líquido, eu, Viviane, nunca me atentei, de toma café, escreve se é chá, escreve se é, sei lá, Coca-Cola. Não me interessa isso. Viviane, não te interessa isso? Não, não me interessa isso. Mas eu fiquei sabendo que você botar na hidratação, você tem que saber se o que aquela pessoa toma é, sei lá, é algo assim irritante para a bexiga. Sinceridade, não vai interferir. E o melhor, se você for trabalhar o seu paciente, você tem que trabalhar dentro da realidade dele. Porque eu acho muito fácil você pegar um paciente, aí tira tudo dele, você não vai comer pimenta, você não vai tomar cerveja, você não vai tomar vinho, você não pode, sei lá, tomar cafeína, chá, nada disso. Não, mãe, mas aí você vai meio que melhorar ele, entre aspas. Na hora que ele achar que tá de alta e tomar aquilo tudo de novo, vai dar na mesma, vai voltar tudo. Então, o que a gente tem que entender é, você tem que atender de acordo com a realidade dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, você concorda comigo que um paciente que sempre tomou chimarrão, então vamos lá, eu peguei um paciente que retirou a próstata, ele sempre tomou chimarrão. Chimarrão é uma bebida conhecida do sul, tipo um chá, né, uma erva mate lá, que tem cafeína, que tem... Ele sempre tomou chimarrão, sempre. Aí eu vou lá e tiro o chimarrão dele. Mas peraí, o problema da micção dele não é o chimarrão, a vida inteira dele tomou chimarrão, a vida inteira ele tomou café. Então não vai fazer diferença para mim agora. Vai fazer diferença o volume hidratado, quanto que ele ingeriu, aí vai fazer diferença. Então, e também o espaçamento. Por quê? Porque a gente tem um cálculo que é feito. Se lembra, se eu produzo de 1 a 2 ml de urina por minuto, em média, né? Então eu olhei lá no meu diário, aí entra a hora. Você tomou, sei lá, 200 ml de água de manhã. Aí chega, não tomou mais nada, chegou de noite, sei lá, 4 da tarde, tomou 3 litros. Um exemplo. Você acha mesmo que aí a pessoa vai no banheiro 10 vezes de manhã e 2 à noite? Você acha que isso está condizente com o volume de água que ele bebeu? Claro que não. Teria que ser o contrário. Se eu tomei muita água, eu tenho que produzir mais urina naquele intervalo. Se eu tomei menos água, eu tenho que produzir menos. Entende? A importância olha quanta informação que a gente está tendo dentro de um diário e eu nem cheguei a avaliar o paciente. Eu estou olhando só pelo diário. Olha quanta informação. Então, na coluna hidratação, você tem que sim colocar a quantidade de líquido que ele tomou durante o dia com intervalo de hora. Não vale pegar um diário, por exemplo, que eu vejo muitas colegas fazendo isso. Olha o diário, vê as horas, vê o volume urinado, por exemplo. Tem isso quando põe muito pouco e médio, que isso aí não tem referência nenhuma, né? Do tipo, aquilo que eu falei, o que é médio para você é pouco para mim, e etc. E no final ela coloca assim, volume total por dia, 2 litros. Tá, mas que horas que ele tomou esses 2 litros? Ela fez uma hidratação estilo camelo, que é aquela pessoa que toma de manhã 2 litros e passa o dia inteiro sem beber água. Ela fez uma hidratação tipo passarinho, que vai tomando golinho, golinho, golinho. Como que foi essa hidratação? Então, tem que colocar a hora e ver a hora que foi hidratado. Seja água, café, suco, chá, o que for, não interessa. É líquido, é líquido. Eu ainda peço até para marcar as frutas à base de água. Por exemplo, se você comer 300 gramas de melancia, coloca para mim 300 gramas de melancia, porque a melancia tem 90% dela é água, ou seja, só nas 300 gramas ali já vai ter 200 ml de água. Por que isso? Porque você vai fazer um cálculo, gente. O diário é para você visualizar o comportamento hidráulico do seu paciente. Quanto que ele tem que hidratar? Você já sabe, 30 ml por quilograma mínimo, beleza? Beleza. Mas quanto que ele tem que urinar? Vamos imaginar que a minha paciente hidratou 3 litros, certo? Hidratou 3 litros. E ela urinou
1 litro. Você acha que ela está retendo urina? Você acha que ela está urinando certo? Eu vou guardar essa informação ali, eu vou dar aí uns 10 segundinhos para vocês responderem para mim. Você acha que uma paciente que tomou 3 litros, bebeu 3 litros geral e urinou 1 litro, ela está retendo ou ela está dentro do normal? O outro paciente que tomou 3 litros e que está urinando, por exemplo, 2 litros e 100, você acha que ele está urinando demais ou ele está dentro do normal? E aí? Porque se você não sabe isso, como é que você está mexendo com o diário miccional? Como é que você sabe o volume? Como é que você sabe que ele está retendo, que ele não está retendo, que ele está fazendo, que ele não está fazendo? Primeira pergunta, geral, em relação a isso. Você é feito de quantos por cento de água? 60% a 70%? Vamos botar 70%, não é isso? Então, a gente tem que ter sempre 70%, mais ou menos ali, retido. Então, o ideal seria a gente urinar em torno de 30% a 50% do que ingere. Porque se a pessoa é mais gordinha, ela retém menos água por conta da gordura. Lembra? Água e óleo não se misturam. Então, você pode observar, a pessoa que é mais gordinha, ela acaba tentando reter mais água, porque, na verdade, a gordura não permite essa retenção. Então, ela acaba urinando um pouco mais. Mas o ideal, isso é fisiologia. O ideal seria ela urinar em torno de 30% a 50% do volume ingerido. Ou seja, está dentro do normal. Se eu pego um paciente que toma 3 litros de água e ele urina 1 litro, 30% seria 900. Se ele urina 2,100, 70%, aí ele está urinando demais. Aí eu tenho que ver o seguinte, ele está tendo um comportamento hidráulico ou é alguma função orgânica que tá acontecendo? Ele é diabético, ele tem um problema renal, porque muitas vezes ele vai gerar uma desidratação porque ele está tendo um comportamento errado. Entendeu? Olha quanta informação a gente pega dentro do diário miccional. Quem fez meu curso sabe, verdade. Que bom, fico feliz. Então, por quê? Porque é fisiologia. Então não adianta pegar uma ferramenta que eu vejo o pessoal dando aula assim, pede diário miccional. Aí todo mundo pega de diário miccional. Aí pega diário miccional, o paciente faz, aí você fica com cara de tacho, olhando aquilo ali e fala, tá, e aí? A ideia do diário miccional é você entender o que está acontecendo com aquele paciente para a gente fazer uma estratégia. Então, olha, coluna hora vai dar frequência, a coluna xixi eu preciso se é vontade ou preventivo, eu preciso de volume, eu preciso de tempo. Coluna hidratação, eu preciso de hora, eu preciso de quantidade para eu fazer um cálculo. Às vezes, então, só até aqui, para você ter uma ideia, só até aqui você já vai ver muita coisa. Chega uma paciente, por exemplo, que fala, tem incontinência urinária. Aí você vai olhar, a gente vai entrar agora na quarta coluna, que é a perda. Qual é o momento da perda urinária? Quando tosse, quando espirra, né? Qual é o momento da perda? Então, ela vai botar a hora e vai botar o momento da perda. E fazendo o quê? Por que está fazendo aquilo? Porque ali vai te dar uma ideia do que você precisa trabalhar com ela. Que aí é outro caminho da cinésio. Quando a gente fala de cinésio, eu vejo muita gente fazendo tudo receitinha de bolo. E pula em bola, e levanta. Não me adianta isso se o problema dela por exemplo, é sustentar até o banheiro. Então a gente tem que saber o motivo da perda para traçar o que vai ser feito com ela. Olha isso, é tudo no diário. Então vamos lá, você vai colocar a coluna hora. E na perda, você vai botar se houve algum escape, não importa se é o escape 1 gota, 1 litro, não importa. Eu quero o escape, sim, houve um escape, e qual é o motivo do escape. Qual é o motivo do escape? Esse ponto, qual é o motivo do escape, ele é importante para a gente pensar no que vai trabalhar com ela e qual é a morbidade que está acontecendo com ela. Agora, olha que interessante, eu pego um diário. A paciente tem... Aí, por que eu tô te falando isso? Vamos lá. Chega o paciente pra você e você pergunta, quantas vezes você faz xixi? Aí a paciente fala, 8. Você fala, tá bom, tá dentro do normal. Será que tá dentro do normal? Aí eu vou lá e peço um diário miccional. Aí eu vou olhar que ela fez um xixi 6 horas da manhã. Aí depois ela fez um xixi 2 da tarde. 2. Mas ela fez 6 às 2. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2. Ficou 8 horas sem urinar. Aí depois ela foi lá e fez o seguinte. Ela fez 3, 4, 5,
depois ela fez 8 da noite, 10 e 11. Ela fez 8 vezes. Mas você acha que tá funcional isso? Claro que não. Não é o ideal urinar em torno de 2 e 4? Ela ficou 8 horas sem urinar. E aí quando você olha a coluna da perda, foi exatamente nesse momento de retenção, de tentar segurar o xixi, que ela teve os escapes. Será que ela está tendo de fato uma incontinência por fraqueza? Ou pode ser uma incontinência comportamental, uma incontinência por digamos, um transbordamento, a bexiga está muito cheia. E você olha que foi exatamente no mesmo momento que ela hidratou mais, ou seja, na hora que ela tinha que estar urinando mais, ela tentou segurar, sei lá por quê, porque foi da aula, porque sei lá, enfim, e teve a perda. Se eu pego aquilo ali, só de eu mexer nesse diário e falar para ela o seguinte: olha, dona fulana, eu quero que a partir de amanhã você vá ao banheiro com no mínimo 2 horas, no máximo 3,5, nem põe 4, 3,5. Você vai marcar no relógio isso, certo? E aí eu vou mexer na hidratação dela, vou olhar como é que tá a hidratação dela. Ela tá hidratando dentro do esperado? Então vamos imaginar que ela tinha que tomar 2 litros de água por dia, ela tá tomando 1. Então eu vou falar assim, aí eu vou calcular quanto que ela tem que tomar. Não tem que tomar, sei lá, 2 litros de água por dia? Se eu dividir 2 litros em 10 copos, por exemplo, ou em 8 copos, dividir 2 litros por 8, por que 8? Para ela poder ir ao banheiro a cada 2 horas, por exemplo, se eu fizer isso, ela vai ter que tomar a cada 2 horas um copinho de 150 ml. Então, olha que interessante. Se eu peguei esse diário, eu olhei, eu vi que ela está com um comportamento completamente alternado. Ela não está indo ao banheiro como deveria, ela tenta segurar e ali ela tem uma perda, ela não está hidratando como deveria. Se eu mexer só no comportamento dela, eu já vou trabalhar 3 pontos importantes. Se eu falo para ela assim, eu quero que você vá ao banheiro com no mínimo de 2 em 2 horas, de 2 em 2 horas, tá bom? Saiu do banheiro, eu quero um copinho de 150 ml. Se ela tem uma rotina de dormir 8 horas por noite, vai sobrar 16. Então, eu vou dividir 16 por 2, dá 8 idas ao banheiro. Só dela ir 8 vezes, ela já vai melhorar essa incontinência de transbordamento, porque eu tô colocando uma constância para ela. Então, essa bexiga não vai estar nunca no extremo. Opa, gente, tá caindo aqui. É o vento, porque aqui tá muito calor. Eita. Pronto. Ela nunca vai cair, ela nunca vai estar no extremo. Então, só de eu fazer isso já vai melhorar ali a incontinência dela. Só de eu fazer isso, mexendo no comportamento. Eu quero que você vá de 2 em 2 horas. Se ela for a cada 2 horas, fez xixi e bebeu água, por quê, Fiona? Porque isso é o ideal, gente. Se eu botei pra fora, eu tenho que recuperar essa hidratação. Se ela bebeu água a cada 2 horas, tomou um copinho de 150 ml, por exemplo, 160, das 8 vezes ela já está hidratando quase que o volume que ela precisa. Porque eu tenho que lembrar que essa paciente come, ela almoça, ela toma café, ela come fruta. Então, há um complemento final de hidratação ali. Então, ela vai estar dentro do esperado. Se eu falo para ela assim, eu quero que você vá a cada 2 horas, ou seja, sentir um pouquinho de vontade antes de 2 horas, sentir 1h30, por exemplo. Eu quero que você segure pelo menos 10 minutos. Viviane, mas eu aprendi que não pode segurar o xixi. Não pode segurar o xixi acima de 4, 5 horas, porque você vai forçar essa bexiga. Mas se eu preciso que ela tenha a função da bexiga, que é encher, ela precisa segurar um pouquinho esse xixi. Até porque se ela segurar um pouquinho esse xixi, o que ela vai fazer? Ela vai ativar o assoalho pélvico. Então só nessa brincadeira, eu melhorei o comportamento dela, eu melhorei a hidratação dela e eu ativei o assoalho pélvico. E eu nem avaliei ela. Eu só mexi no diário miccional. Bom, essa live é para falar só do que eu tenho visto, infelizmente, colegas pedindo sem função, sem saber para quê, e mostrar que sim, é uma ferramenta muito poderosa. Os meus alunos, quando eu faço as mentorias, eu faço meu curso, que vem tirar dúvida, a primeira pergunta que eu faço para vocês, tem aluno aí, e eu não tô mentindo. Qual é a pergunta? Como que tá o diário miccional? Se o meu paciente, eu pedi o diário miccional, o meu paciente não fez diário miccional, eu nem atento na sessão. Eu falo, meu filho, sem o diário não tenho referência, eu preciso do diário miccional. Se a minha gestante não me traz diário miccional, eu não sei como é que está o volume hidráulico dela, eu não sei como é que está o comportamento vesical dela e como aquilo pode piorar. Eu preciso do diário miccional. E no diário que eu ofereço para os meus alunos, ainda tem mais 2 colunas, que é a coluna cortou, a coluna manteve. A coluna cortou e a coluna manteve. Por quê? Porque na coluna cortou e manteve vai ter mais informação, mas aí é a galera que tá podendo que eu tenho que levar mais uma live para explicar isso para vocês.
O diário eu peço no início. Então vamos lá, Leiloca. O diário eu peço no primeiro. Como é que funciona na verdade? Gente, a minha primeira sessão é uma conversa visita. Eu nem considero assim uma super avaliação. É uma avaliação porque eu vou pegar os dados, eu vou fazer uma avaliação física, vou passar o diário miccional. Eu não vou utilizar nenhum recurso de estímulo ou de tratamento. Passo o diário miccional para aquela pessoa, né? Normalmente eu passo 2 a 3 diários, tá? Na mesma semana para gente tirar uma média. E explico, olha, tem que fazer muito bem feito, porque ele é importante, por isso. E já falo também, se não trouxer no primeiro dia, eu não atendo. Tem paciente que fala, ai, doutora, eu não fiz. Perdeu a sessão, assinou a sessão, pagou a sessão, e infelizmente vai ter que voltar para casa. Sem o diário, eu não atendo. Por quê? Porque eu tenho que saber esse caminho. Eu tenho que saber essa base. Então não fica com dó de paciente falar assim, ah, mas tadinha, ela veio até aqui, ué, tadinha, ela não fez o dever, eu preciso do dever de casa, eu preciso ter uma referência. Então eu peço o diário miccional nessa conversa visita, por exemplo. Na quinta sessão, na verdade na quarta sessão, eu peço novamente para a quinta sessão. Então eu peço o diário 3 vezes. Eu peço o diário na primeira, aí eu vou fazer sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. Na quarta sessão, eu vou pedir para ela trazer na quinta, para mim já vou comparar. Ali já vai ter uma diferença brutal. Às vezes a paciente fala para você assim, ah, eu não tô melhorando. Aí você pega o primeiro diário e o quinto já mostra para ela. Será? Olha aqui. Ela mesma não lembra, fala, meu Deus, eu bebia só esse pouquinho de água. Nossa, mas eu perdia muito mais. Nossa, ainda falo mais, tem paciente que você olha que ele vem com diagnóstico clínico dizendo assim, paciente com hiperatividade detrusora. Galera que já me conhece, tem uma pergunta clássica que a gente faz. Como é que eu sei que o paciente tem uma hiperatividade clássica? Como é que eu sei? O diário vai me mostrar isso. Mas como é que eu sei? Vou dar um tempinho aí, 10 segundinhos, nossa, meu olho tá vermelho, para vocês me responderem. Como é que eu sei que é uma hiperatividade clássica ou é uma hiperatividade de comportamento? Vamos lá, gente. Como é que eu sei? Sabe como é que você vai saber? Uma hiperatividade clássica, quando eu falo hiperatividade clássica, é neural mesmo. A bexiga é muito sensível, ela contrai fora de hora. Se ele faz xixi à noite. Isso, tá vendo como é que você sabe? Tá vendo? Exatamente. A pior é à noite. Por quê? Durante o dia, ele às vezes tem uma hiperatividade, mesmo que seja por sensibilidade, mas não porque a bexiga contraiu, mas porque a uretra está um pouco mais fraca pelo assoalho pélvico. Então, se ela levanta da cadeira, por exemplo, a uretra dá aquela aberturinha, não o suficiente para perder, mas o suficiente para ativar a bexiga. Aí a bexiga contrai, ele fala, opa, xixi, é com vontade. Aí ele vai lá e anota, xixi. Aí você olha e foi 10 vezes durante o dia. Mas à noite ele não acorda. À noite ele acordou 1 vez, 2 vezes. Então ele não tem uma hiperatividade clássica. Sabe por quê? Porque a hiperatividade clássica independe do horário. Ele vai acordar da mesma forma do dia. Aí que é interessante. Porque eu vejo muita gente pegando, nem pega o diário, mas quando pega o diário, olha ali, frequência, aí vai com aquele protocolo clássico, que o pessoal me conhece, sabe que eu detesto esse protocolo de nervo tibial posterior, que eu não vou nem cogitar isso, porque nervo tibial posterior não existe, a gente bate nessa tecla, nervo tibial posterior não existe. O que existe é músculo tibial posterior. O nervo que vocês tentam pegar ali é o nervo tibial profundo, que é diferente. Aí o que o pessoal faz? Olha aquela frequência, né, diurna, tipo 15 vezes, comportamental, porque não sabe definir se é vontade ou preventivo, né, mas ali, ela tá com hiperatividade. Aí vai lá, vou inibir o nervo tibial posterior. Vai dar ruim, meu filho, porque o problema dela ali é muscular. Vai ficar inibido. Se conseguir inibir o que você quer inibir, já vai dar ruim, porque o problema não é bexiga, o problema é músculo. Você nem definiu se era voluntário ou não. E a gente sabe isso só pelo diário. Sabe por quê? Porque quando você olha uma hiperatividade clássica, neural, que a bexiga é sensível, ela é sensível o tempo inteiro. É aquele paciente que fala assim, ele chega com olheira aqui, ó, porque ele não dorme. O xixi acorda ele à noite. Que é outro ponto que o seu diário tem que informar o seguinte. Ele acordou à noite, o que eu peço no meu diário? Foi o xixi que te acordou
ou você percebeu o xixi, que também tem uma diferença. Se você pega um paciente que tem, por exemplo, um monte de adolescente em casa e fica preocupado, então ele desperta, ele vai perceber o xixi, daí ele vai lá e marca o xixi. Mas será que foi a bexiga que acordou? Não, ele despertou. É diferente daquele que a bexiga que acordou ele. Então, esse é um ponto importante e que está no diário. Se ele acorda mais vezes à noite, e é uma frequência ali, aí eu posso considerar, entre aspas, ele começar a pensar numa hipótese de, sim, uma bexiga hiperativa clássica. Mas, se eu tenho volume aumentado durante o dia, com pequenos intervalos, você vê que é mais comportamento do que percepção. Como incontinência, então ele não tem uma hiperatividade. Então não adianta, queridão, você ficar inibindo nervo se o problema é músculo. E eu vi isso em diário miccional. Só isso. Bom, a live de hoje é isso, para falar esses parâmetros clássicos. Existem outros parâmetros que a galera que me conhece mais profundo, que eu utilizo no meu dia a dia, que é para poder agregar um pouco mais do raciocínio de acordo com a fisiologia que é dada, mas eu acho que sim, se você já pegar esse raciocínio da hora, do xixi, da hidratação e da perda, já vai fazer muita diferença no seu dia a dia, beleza? Eu vou deixar agora esse tempinho aqui, mais ou menos para perguntas, para dúvidas, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Valeu a pena essa live? Você esperava isso? E aí, gente? Eu só vou agora só olhar aqui, porque às vezes eu vou falando e eu vi que teve comentários e eu passei batido, né? Então, da Leila eu já respondi. Leila acertou também, muito bem. Vivi, a gente pede para o paciente marcar em quantos segundos ele urinou? Sim, Fabiana. Marca no relógio, senão você não sabe o tempo, né? Lembra que eu te falei do xixi? O xixi é quantos ml ele urinou em quanto tempo. Então, se você faz você, por exemplo, o seu teste. Será que a sua pressão está ideal? Porque aí você vai ter um raciocínio de pressão. O que eu tenho que trabalhar primeiro? Qual é o meu ponto? Gente, você vai imaginar que cada atendimento é um novelo de lance, tudo embolado. Você precisa puxar um fiozinho para criar uma estratégia, entendeu? Agora, muito interessante. Agora, se eu tenho na coluna xixi, eu sei se é preventivo ou se é sensitivo, né? Com vontade. E eu sei o volume e o tempo, eu tenho uma ideia de pressão. E o que é pressão? Como é que tá esse assoalho pélvico? Como é que tá essa bexiga? Porque se eu tenho um assoalho pélvico fraco, a minha pressão é fraca. Entendeu? Obrigada, Leila. Ô, Thay, vai estar aí, ó. Acho que vai ficar por aí, a gente vai compartilhar depois. Mas assiste que é bem legal. Então você entendeu? Valeu, Marlúcia! Então você entendeu que é importante saber essa pressão? Por que eu vejo? Eu vejo isso. Se você não sabe a pressão, aí significa que você tem a pressão baixa. Então, pode ser que o assoalho pélvico está muito fraco. Aí você vai lá e olha aquele monte de frequência e fala, bexiga hiperativa, inibe nervo. Mas peraí, calma. Ela tá com a pressão baixa, ou seja, o fluxo mais longo, aquele xixi mais, né, aumentado, tipo longo, né, com um comportamento inadequado, com uma hidratação errada, e você vai inibir bexiga. Aí, por isso que não dá resultado. Você entendeu? Porque o povo chega com um monte de receitinha. Se você não tiver o raciocínio clínico, você não vai conseguir atender. Aí vai ficar frustrada. Daí vai falar assim, mas eu fiz curso, eu fiz após, eu fiz não sei o quê. Nada contra, né? Conteúdo sempre é importante. Mas você tem que entender para que serve cada ferramenta. Que aí você vai conseguir interpretar o seu paciente. É uma interpretação. E se você sabe interpretar o seu paciente, você sabe escolher qual é a ferramenta ideal para o tratamento dele. Isso eu estou falando do diário. Agora, não adianta você pegar o diário, saber mexer o diário e na hora de tratar você não sabe quais parâmetros utilizar, por que está fazendo isso, por que está fazendo aquilo. Não adianta. Entendeu? Então, menino, que isso, gente? Perfeitos somos todos nós que estamos aqui, né? Vivos, felizes e contentes. Então, o que adianta do diário é trazer muita informação. Gente, olha o tanto de informação que você consegue com o diário miccional. E eu nem avaliei o paciente ainda. Só peguei essa ferramenta. Só isso, né? Gente, obrigada. Obrigada, Sirlene. Nossa, que saudade de você, menino. Então, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu vou deixar essa live, eu vou
quebrar ela em mais alguns pedacinhos. Tiver dúvida, pergunta, mas já coloca em prática amanhã. A partir de amanhã, todo paciente, você vai começar a ter um outro olhar naquele paciente. Você fala, menina, eu achava que era isso, ó, é isso aqui. Só com um diário simples de fazer. Faz você o seu diário, por exemplo. Importante, tá? E falar em medir volume, só vou dar uma dica. Pede pro paciente comprar um negocinho de medir volume e joga fora depois. Eu já tive vários pacientes que utilizavam aqueles medidores de xícara da mulher e tal, depois lavava e jogava fora. Jogava fora não, utilizava de novo, pelo amor de Deus, gente, né? Ou então até dá pra ele um copinho ali, que você sabe que aquele copo tem 200 ml e você põe na metade 100, enfim. O ideal, mas você tem que ter uma ideia, sim, de pressão, de fluxometria. Beleza? Inclusive para paciente masculino é um achado de um HPB, por exemplo. Às vezes você está trabalhando um paciente adulto jovem, você olha na fluxometria dele ali que é excelente, que você viu que ele está com um fluxo muito menor do que deveria. Eu já dou um alerta. Você sempre foi assim? Não, meu xixi tá diferente e tal. Aí eu já até oriento o uro, né? Será que ele não tá iniciando um HPB aí? Porque, olha, o fluxo dele tá tanto. Vários colegas meus falam, Vivi, nem tinha pedido uma fluxometria. Legal, vou dar uma olhada nisso aqui. E você acaba ajudando mais aquele paciente. Então, o diário miccional é uma ferramenta que ela é base de conhecimento para atender a uroginecologia. Se você não sabe, é igual um raio-x, por exemplo, para o ortopedista. O ortopedista que não sabe ver um raio-x tem um problema grave aí. Uma fisioterapeuta uroginecológica que não sabe ler um diário miccional, nós temos um problema grave aqui. Por quê? Porque ela não sabe o comportamento daquele paciente. Ela não sabe como é que está funcionando o fluxo, o volume, pressão, não sabe nada disso. Então, se liga, se você atende na área de uroginecologia pélvica, né, na área de uroginecologia, e não sabe ler o diário miccional, para tudo e vamos entender essa parte de hidráulica, porque é um paciente de hidráulica, o que está na sua mão é isso. Como é que essa bexiga vai encher, como é que ela vai contrair, o que eu posso fazer para abertura esfincteriana, o que eu posso fazer para uma compressão pélvica. Fisioterapia uroginecológica não é pompoarismo, não é ficar apertando e soltando perereca aqui não. Você vai mexer com um comportamento hidráulico, você vai mexer com um comportamento que pode gerar uma compressão renal importante, se você não souber o volume, a frequência. E eu não estou entrando nem em mérito de pacientes com alteração grave renal. Por quê? Porque se eu pego um paciente com alteração grave renal, a hidratação muda completamente, porque eu vou pensar em osmolaridade, eu vou pensar em outras ações ali de vasopressina, de aldosterona, que é um outro cálculo muito mais complexo para eu poder guiar esse paciente. Eu estou pensando num paciente clássico, um paciente com uma fraqueza muscular que te procurou por uma incontinência ou por um comportamento de ida demais ao banheiro. Mas olha que interessante saber essa ferramenta. Então, mais uma vez, obrigada a todos que participaram, que chegou no finalzinho. Seja bem-vinda aí, estou acabando já a minha livezinha. Quarta-feira que vem, toda quarta que eu vou estar nesse horário com um tema diferente para vocês. Então, assim, eu vou dar sugestões. Vivi, fala sobre isso. Vivi, que tal a gente abordar sobre isso? Né? Sempre dentro da área da fisioterapia pélvica, da obstetrícia, da uroginecologia. Quer saber um pouquinho mais sobre, por exemplo, refluxo vésico-ureteral, né? Algumas patologias em relação à parte renal, vesical, exames. A gente podia falar um pouco sobre a urodinâmica, que é bem interessante também, né? Enfim, comenta, compartilha e começa a olhar o seu paciente com um olhar hidráulico. Beleza? Galera, mais uma vez, gratidão, gratiluz, gratitude por estar aqui comigo. E espero vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Só um detalhe. Quem não conhece, tem o meu podcast, gente. Eu tenho um podcast chamado Podcast, Mudando a Sua Vida. Vai lá dar uma olhadinha nele. Tem uma hipnose muito bacana para dormir em tempos como esse ali. Tem muita coisa legal que vocês vão gostar bastante. É Podcast Mudando a Sua Vida. E ele vai ter ali episódios novos, bem interessantes. Mas ele é um podcast para mudar você, para trabalhar um pouquinho o seu comportamento, a sua emoção, né? Focar um pouquinho aí na sua frequência. Então, quarta-feira que vem, tô esperando vocês. Beijo, Leiloca. Beijo, Dona Resolve. Beijo todos vocês. E eu vejo vocês na próxima quarta-feira.